Você acha que o seu amplificador de áudio de 1000 watts dá realmente 1000 watts na saída? Você já notou qual a potência de entrada dele? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos tratar de um assunto que gera muita dúvida e geralmente tem uma série de perguntas aqui no canal com relação à potência e conservação de energia. Então achei por bem fazer um vídeo esclarecendo todos esses pontos aqui para a gente ter certeza absoluta de como funciona a coisa em eletrônica, ok? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma parte teórica, depois a gente faz até uma simulação técnica aqui com o circuito, ok? Vamos lá. Conservação de energia. A gente sabe pela lei da física de termodinâmica, a primeira lei de termodinâmica, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. E essa é uma das leis aí fundamentais da física, que num sistema que a gente chama de sistema fechado, que é aquele sistema que não tem trocas com o ambiente, a energia no sistema permanece constante, ela não aumenta nem diminui. Tá? Agora é óbvio que na prática a gente tem algumas perdas, portanto a energia de saída num sistema vai ser sempre um pouco menor do que a energia de entrada, dependendo do rendimento do teu circuito. Tá? Então normalmente quando a gente lidar com dispositivos eletrônicos ou elétricos, nós estamos transformando tipos de energia, normalmente em outras formas. Então, por exemplo, a energia elétrica transformada em energia térmica, aqui no caso em perda de calor, ou a não ser que seja um aquecedor, né, que você já tem o propósito de gerar calor, em energia mecânica, no caso de motores, em energia luminosa, no caso de LEDs, lâmpadas em geral, e energia sonora, na saída, por exemplo, de alto-falantes. Então a gente converte, a gente nunca gera energia a mais do que foi fornecida, a gente converte essas energias, ok? A potência elétrica é dada pela multiplicação da tensão pela corrente. Então, a potência é igual a tensão vezes o valor da corrente, ok? E nesses sistemas, a potência de entrada é aproximadamente igual à potência de saída, sendo que a potência de saída na prática vai ser sempre um pouco menor em função do rendimento, como eu comentei, ok? Alguns dispositivos que a gente conhece que convertem tensão, por exemplo, transformadores. Os transformadores a gente sabe que funcionam com tensão AC. Ele altera a tensão e a corrente de um circuito sem alterar a potência total, obviamente desconsiderando as perdas. Então, nesse caso, o transformador, potência de entrada é aproximadamente igual à potência de saída. Então, se eu tenho um transformador que aumenta a tensão, um transformador de fonte, que eu entre com 100 volts e na saída dele, no secundário, sai a 200 volts, eu vou ter uma queda de corrente. A corrente ela é reduzida para poder manter a mesma potência. Ok? Agora, se eu já reduzo a tensão, a corrente sobe. Isso é bem prático. Vamos que você tem lá o transformador. Aí você tem aqui o transformador. Ok? E aí você tem o primário e o secundário, né? Você coloca 110 volts aqui no primário e aqui no teu secundário tem 11 volts. Você derrubou a tensão de 110 para 11, né? Então ela caiu a 1/10 da tensão de entrada. Se eu tenho aqui, por exemplo, 100 mA de corrente no primário, na entrada, qual a capacidade máxima de saída que eu vou ter aqui? 10 vezes mais, ou seja, 1 ampere. Se você drenar 1 ampere aqui no secundário e colocar aqui um amperímetro medindo aqui para a carga, ok? Aqui vai marcar 1 ampere, por exemplo, e aqui na entrada, se você colocar um amperímetro, quanto é que vai marcar aqui? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui no canal, vai muito além da confecção somente de placas de circuito impresso de todas as espécies. Eles têm uma série de serviços de prototipagem que inclui confecção de peças em CNC, confecção de peças de impressão 3D, modelos de injeção, chapas metálicas e tudo mais. É uma fábrica fantástica com uma capacidade impressionante e altíssima qualidade, ou seja, todo tipo de protótipo e projeto pode ser confeccionado utilizando os serviços da PCBWay. Vale a pena entrar aqui quem estiver na área de prototipagem e precisar qualquer tipo de apoio no seu projeto. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Será que é 1 ampere que vai marcar aqui na entrada? Na entrada C? Não, ele vai marcar 100 miliamperes. Tá? Então ele tem uma corrente de 100 miliamperes na entrada e 1 ampere na saída. O que aconteceu? Multiplicou a corrente por 10. E a tensão? A tensão dividiu por 10 para ficar igual.
Na prática, a gente não tem exatamente esses números aqui, porque existem perdas de calor aqui no núcleo do transformador e nos próprios enrolamentos. O que acontece? Você tem um rendimento, esse rendimento pode ser, por exemplo, 80%, 90%, e aí o valor aqui vai ser 80% dessa razão aqui, ou 90%, vai ser próximo isso aqui. Ele não vai dar 1 ampere aqui, ele vai ter uma queda aqui, um valor menor em função do rendimento, mas é bem próximo. E o que eu tenho aqui no transformador? Eu não tive nenhuma criação de energia, eu tive apenas uma redistribuição entre tensão e corrente. Para quê? Para que mantivesse a potência. Qual é a potência que eu tenho aqui? Tensão vezes corrente, 11 watts. E quanto eu tenho aqui? Tensão vezes corrente, 11 watts. 11 watts na entrada, 11 na saída. Levando em conta aquilo que eu já falei da perda, aqui vai dar um pouco menos de 11. Ok? Mas é isso que ele conserva a potência. Por isso, a corrente vai se adequar à nova tensão. Ou ela vai subir, ou ela vai reduzir, para que multiplicando pela tensão ela mantenha a mesma potência. Ok? Exemplos clássicos. Uma entrada de 220 volts com meio ampere de corrente. Eu tenho quanto de potência aqui? 110 watts. Uma saída de 11 volts com 10 amperes. Quanto é que eu tenho? 110 watts. Esse é um outro transformador que converte de 220 para 11 volts. Ele tinha meio ampere no primário, ele vai ter até 10 amperes no secundário, produzindo os mesmos 110 watts na saída. Ok, pessoal? Outro circuito muito clássico aqui são os conversores DC-DC. Os conversores DC-DC é que você entra com DC na entrada e tem DC na saída. Com tensão contínua na entrada, tensão contínua na saída. Ok? Bom, esses circuitos, eles podem ser do tipo buck, do tipo boost ou buck boost. Ou seja, o tipo buck é aquele que reduz a tensão. Aquele que vai pegar uma tensão maior e regular para uma tensão menor na saída. O boost faz o contrário. Ele pega uma tensão menor e aumenta essa tensão para uma tensão maior na saída. É o boost. E o buck boost faz os dois sentidos, dependendo da tua programação aí do circuito. Tá? O que acontece nesse caso? A potência de entrada e saída ela vai ser teoricamente igual também. Claro, considerando que há perdas internas, de resistência, comutação, aquecimento do circuito, faz com que ele tenha uma perda. Mas um conversor clássico, por exemplo, do tipo boost, aquele que aumenta a tensão. Vamos fazer uma simulação aqui. Ele entra com 5 volts e 2,5 ampere. 5 volts, 2,5 ampere. Okay? E a saída dele é 12 volts. Você tinha uma fonte de 5, mas você queria 12. Tá? E o que você vai ter aqui de corrente? No máximo 1 ampere. Porque se eu multiplicar o 5 vezes o 2,5 lá na entrada, eu vou ter 12,5 watts. Eu tenho que ter aqui também 12,5. Eu botei 1 ampere, porque aqui eu vou ter mais ou menos 12 watts, considerando que eu tive 0,5 watts de perda. Então, um sistema que teve uma perda de 0,5, eu tive 12,5 watts na entrada, consegui 12 watts na saída, mas eu elevei a minha tensão de 5 para 12 volts no circuito. O que acontece é que eu não vou ter mais os 2,5 ampere. Então, não existe um circuito que você fala, poxa, eu tenho aqui uma fonte de 5 volts, eu queria muito que ela fosse de 20 volts. Pode fazer isso? Pode. Com o quê? Com um conversor DC-DC. Beleza. Eu jogo lá de 5 para 20. E a corrente? A minha fonte lá de 5 volts tinha, sei lá, 10 amperes. Será que eu vou ter os 10 amperes lá na saída? Não, não vai, é impossível. Porque 10 amperes vezes os 20 volts que você conseguiu lá dá 200 watts. E 10 amperes com os teus 5 volts na entrada dá só 50 watts. Ou seja, dá uma diferença de 4 vezes aí. E não dá para fabricar energia. Então você vai ter no máximo 50 watts também na saída. Vai ser menos por causa da perda, né? Mas vamos que fosse um circuito ideal, 50 watts. Ok? Então como você tem 20 volts em 50 watts, a tua corrente vai cair para 2,5 ampere na saída, no máximo. Então 2,5 com 20 volts. E os teus 10 amperes da entrada lá ficaram para trás, não tem como. É uma troca. Você aumenta a tensão, cai a corrente. Ok? Esse é um outro exemplo. Exemplo clássico que a gente tem são nos amplificadores de áudio e a própria eficiência.
Por exemplo, um amplificador, muita gente se confunde aqui nessa questão do amplificador de áudio, né? Um amplificador de áudio, ele não cria potência sonora, ele não cria, ele só converte a energia elétrica fornecida pela fonte. Eu já expliquei isso aqui atrás em outro vídeo, quando eu falo como o transistor amplifica. Então, ele não cria, ele converte. Ele converte em quê? Em energia acústica, ou seja, essa daqui, ó, energia sonora, que vai ser o teu som audível, né? E em perdas térmicas, em calor. O teu dissipador lá, o transistor não dissipa, não esquenta. Aquela energia saiu de algum lugar, saiu lá da fonte da entrada. Então a fonte está gerando aquele calor, que não é desejável, mas ele faz parte do funcionamento do circuito, e no som, que é o que você precisa lá do lado de fora. Então, por exemplo, você tem uma fonte lá no teu amplificador de 12 volts por 5 amperes. Qual a potência dessa minha fonte aqui? 12 volts por 5 amperes. Qual seria a potência dela? Seria de 60 watts, né? 12 vezes 5, 60 watts. Essa é a minha potência da fonte. Bom, se eu tenho um amplificador de som da classe AB, eu sei que a classe AB tem uma eficiência mais ou menos em torno de 50%. Significa que ele consegue, no máximo, converter a potência de entrada em 50%. O resto é perdido no próprio circuito. Então, no máximo, eu vou ter um áudio de saída máximo de 30 watts. Para uma fonte de 60 na entrada. Já que se eu tenho um amplificador classe D, que tem uma eficiência que pode chegar a até 90%, eu poderia ter um som máximo, nesse caso, de 54 watts, com a mesma fonte. Tá? Agora, não me venha dizer que eu tenho um amplificador de 500 watts com essa fonte aqui. Ou de 100, ou de 200, ou de qualquer coisa acima de 60, porque é impossível. Impossível. Então você pega lá o seu amplificador, a tua caixinha e tal, Bluetooth, seja o que for, olha lá na especificação. Se o fabricante disser 200 watts RMS, potência, etc., você vai lá na entrada e vê qual a potência da fonte. Tem que estar lá a potência elétrica de consumo dele, né? Todo equipamento elétrico tem que dizer quanto que ele consome da rede. Tá? Eu não estou falando para um caso aqui que não seja de bateria, mas muitas vezes com bateria também especifica isso. Mas aquele que tem fonte, que liga na tomada e tal. Aí vai estar lá, fonte, 50 watts. Pronto. A gente já sabe que o teu som nunca pode chegar nem perto de 50 watts. Vai ser sempre abaixo disso, dependendo do tipo de circuito. Se é amplificador classe D, ele pode chegar bem perto. Tá? 90% disso. Agora, se for um classe AB, que tem melhor qualidade, inclusive de fidelidade de áudio, vai dar no máximo metade. Né? Então, fique muito atento a isso para não ser enganado. Né? O pessoal gosta de inventar. Ah, não, mas é potência de pico musical, etc. Aquelas potências todas inventadas que não servem para nada. Né? Potência média de pico, IHF, PMPO, não sei. Nada disso vale. O que vale é a potência real, a potência RMS do amplificador. Essa é a potência correta, é a potência efetiva. E ela tem conexão direta com potência de entrada. A gente não pode criar uma potência maior do que aquela que está entrando no circuito. Ok? Espero que tenha ficado claro esse ponto aqui. Então, o limite da potência sonora ela vai depender diretamente da energia disponível na fonte e da eficiência do circuito. Basicamente é isso. E por que não é 100%? Por que eu não tenho um amplificador que é 100%? Joga 60 watts aqui e sai 60 na saída. Porque eu tenho perdas no chaveamento. Por exemplo, num circuito que seja classe D, eu tenho perdas no chaveamento. Eu tenho dissipação de calor nos transistores de potência. Eu tenho perdas por outras resistências internas e filtros dentro do circuito amplificador. Então, por isso, não pode ser 100%. Tá, pessoal? Bom, então, alguns dispositivos que tem no mercado, ou algumas propagandas, prometem aumentar a potência ou até economizar energia de uma forma mágica. Isso não tem. Então, tome cuidado. 1. Não existe amplificador de 100 watts que funcione com fonte de 50 watts. Outro. Se um sistema entrega 100 watts na saída, ele precisa receber mais que 100 watts na entrada por causa das perdas. Estamos agora de acordo? Ok.
Então, que tipo de conclusão a gente leva? Que a energia sempre se conserva, seja em transformadores, fontes ou amplificadores. E o que muda é como a energia é distribuída. Mais tensão, menos corrente. Menos corrente, mais tensão. Amplificadores de áudio transformam energia, mas nunca geram energia adicional. Potência da fonte é o limite de que qualquer sistema eletrônico pode entregar. Tá? Então esses pontos precisam ficar bem claros. Bom, pessoal, só uma revisão rápida aqui sobre trabalho, potência e energia. Só para a gente lembrar e não ficar confundindo quem é quem. Ok? Então vamos lá, o trabalho, geralmente a gente determina pela letra W. Ele é, em física, força vezes o deslocamento vezes o ângulo do deslocamento com relação ao plano, que é o cosseno desse ângulo, cosseno de θ. Porém, em elétrica, eletrônica, a gente converte isso para carga vezes a tensão, sendo que o deslocamento seria o deslocamento das cargas. Por exemplo, um circuito de 12 volts, que eu tenho um deslocamento de 2 coulombs de carga, eu vou ter um trabalho de 12 vezes 2 de 24 joules. Trabalho medido em joules, ok? Energia. Energia também é medida em joules, mas energia é o valor da potência vezes o tempo. Sendo que energia eu meço em joules ou em watt-hora, sendo que 1 watt-hora é 3.600 joules. Então, energia é P vezes o tempo, potência vezes o tempo, ou V vezes I, que é potência, vezes o tempo. Finalmente, potência. A potência é energia dividido pelo tempo. Que é energia dividido pelo tempo. Então, e também pode ser escrita como tensão vezes corrente, V vezes I, ok? Sendo que, como é energia sobre tempo, 1 watt vai ser 1 joule por segundo, dividido por segundo. Então, 1 watt são joules por segundo. A potência é a energia que você despende numa determinada unidade de tempo. Quantos joules eu gastei num segundo é o valor em 1 watt, ok? Então, quantos joules de energia eu gastei em 1 segundo? Essa é a diferença entre energia, potência e trabalho. Trabalho é energia transferida. Energia é a capacidade de fazer o trabalho, de realizar o trabalho. E potência é a velocidade de consumo ou entrega dessa energia. Tá? Então, recapitulando, o trabalho em joules, energia em joule ou watt-hora, por exemplo, e potência em watts. Ok? Trabalho, carga movida por uma tensão. Energia é energia consumida ao longo de um tempo. E potência é quanto de energia o circuito consome por segundo, que é o que a gente mais usa em eletrônica. Tá? Só recapitulando esses aspectos físicos aqui. Vamos partir para uma prática usando um conversor DC. DC, nós vamos determinar aqui por que a corrente vai reduzir se eu pedir que o meu conversor aumente a tensão. Ok? Vamos ver isso aqui na prática. Bom, pessoal, vamos ter aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui esse conversor aqui, que é do tipo boost, ele vai aumentar a tensão de entrada. Aqui na entrada dele, a tensão DC, tá? Aqui na entrada eu vou colocar, como a gente pode ver aqui a partir da minha fonte, 10 volts com no máximo 1 ampere. Eu vou limitar aqui a minha fonte a 1 ampere, ou seja, a entrada dele máxima é 1 ampere. 1 ampere, 10 volts, 10 watts, né? Então eu tenho 10 watts para entrar aqui no meu conversor. Eu vou ligar o conversor aqui. Liguei o conversor, ele vai apontar aqui uma tensão, ele vai até 28 volts. Eu quero que ele transforme 10 em 20 volts, então eu vou baixar essa tensão aqui, vou ajustar para 20. Ok, 20 volts na saída. Muito bem, então eu tenho 20 volts na saída, 10 volts na entrada. Tá? Porém, eu só posso gerar 1 ampere, então em tese, se fosse 100% aqui o rendimento, mantendo a potência de 10 watts, 10 watts com 20 volts dá meio ampere. Ou seja, o meu 1 ampere de entrada cai para meio ampere no máximo. E é o que a gente vai testar aqui. Eu vou ligar esta carga eletrônica aqui, drenando alguma coisa perto disso. Muito bem, aí nós vamos dar o OK aqui. Ele já está indicando que está botando aproximadamente 20 volts na saída, 19,98 volts. Repare que na minha carga já aparecem os 19,94 volts. Dá até para subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para ir para perto de 20, né? 20,03 aqui. 19,971 volts na carga. Ok, 20 volts. Entrada,
10 volts, né? A saída 20. Vai que se eu desligar aqui a entrada, ó, vou desligar aqui a entrada. Olha lá, tá caindo lá a saída, ó. Caindo por causa do capacitor aqui e vai ir para zero. Eu vou ligar aqui a entrada agora, liguei e vou ter que reajustar aqui o meu conversor para 20 volts. 20 volts, vou dar um OK e aí passo a ter 20 volts lá. 10 na entrada, 20 na saída. Ok? Dá aquele retoque aqui para 20. Ok. Muito bem. Agora nós vamos jogar a carga. 300 mA, ok? Vou ligar a carga. Liguei a carga. Está aqui, ó. 300 mA na carga. 20 volts, mantendo os 20 volts, tá? Olha quanto eu estou consumindo aqui na fonte. 700 mA. Ou seja, mais do que o dobro da minha saída. Tá aí a questão do rendimento. Dá até para calcular o rendimento do circuito assim. Eu só estou com 300 mA e eu já estou drenando 700. Eu vou aumentar aqui para 400. 400. Olha o que aconteceu. Já cheguei quase no limite. 915 mA. Quase 1 ampere na entrada da fonte. A fonte está drenando isso. Eu só estou tendo 400 mA na saída, mas eu tenho os 20 volts que eu queria e não são os 10. Então eu estou tendo ganho de tensão e uma perda na corrente. A corrente está se equilibrando para quê? Para manter a potência fixa, aquela potência próxima a 10 watts, que é o máximo que eu posso gerar. Ok? Lentamente, em algum momento a minha fonte vai desligar, porque ela está citada para um máximo de 1 ampere. Então eu vou botar aqui, por exemplo, 410. 410 foi para 940 mA aqui, ó. Eu mantenho os 20 volts aqui. Quando esses 20 volts aqui zerar para 28, é porque ele desligou o conversor aqui. Vamos para 420, pronto, já zerei, ó. Zerei aqui, aqui caiu para 9 volts, que são os 10 originais, e já não está mais convertendo, ele está só repetindo a entrada na saída, não está mais trabalhando. Ok? Então ele não vai funcionar se eu colocar uma corrente aqui muito maior. Repare que não cheguei aos 500 mA, que seria um rendimento de 100%, metade da entrada, que eu estou disponibilizando 1 ampere. Tá? Então, tem aí a questão do rendimento. Eu consegui botar 410 miliamperes de um máximo de 500 miliamperes, que é a metade teórica da entrada de 1 ampere, porque eu dobrei a tensão de 10 para 20. Resumindo, quer dobrar a tensão, vai perder corrente, ela vai cair para metade. Ok? Então, esse exemplo prático aqui facilita a nossa questão. Aí, muitas vezes, a pessoa vem com uma seguinte situação: não, mas e se eu pegar um resistor e jogar 10 volts nele e conseguir 1 ampere, se eu colocar 20 volts, eu vou conseguir 2 amperes. Vai subir a tensão e subir a corrente, correto. Mas ali eu não tenho conservação de potência. Ali eu tenho uma resistência fixa, um valor fixo. Não é potência fixa, por isso não funciona. Então, ó, a pergunta é sempre que a corrente cai ao dobrar a tensão? A corrente vai sempre cair ao dobrar a tensão? Vale para tudo? Não, só vale se tivermos ambientes de potência constante. Então, por exemplo, situações que você tenha potência fixa, vale, ou que tenha potência controlada. Agora, com uma carga com resistência fixa, como por exemplo um resistor puro, não vai acontecer isso. Então, se você tem lá o resistor de 10 ohms, aplicar 10 volts, a corrente vai ser 1 ampere. Se você dobrar para 20, vai ser 2. Ou seja, a corrente dobra com a tensão, pela lei de Ohm. Mas ali eu não tenho uma potência exigida constante. Você está com a mesma carga fixa e está aumentando a tensão, a corrente também aumenta ali da mesma proporção. Né? Então, e se a tensão cair a metade, a corrente dobra? Depende da mesma regra. A potência tem que continuar constante, no caso de potência. Então, se o circuito precisar de 48 watts fixo, aí não é o caso de um resistor fixo, é uma potência fixa, e eu alimentar com 12 volts, eu vou drenar 4 amperes. Se você cair para 6 volts, você vai precisar de mais amperes, de 8 amperes para continuar entregando os mesmos 48 watts. Isso vale, por exemplo, num ar-condicionado, até num chuveiro elétrico, que você, quando tem um chuveiro para 110 volts, aquela resistência é de um determinado valor. O chuveiro para 220 volts tem outra resistência para aquela tensão.
Para quê? Para manter a mesma potência. Os dois chuveiros são de 5.000 watts, por exemplo. Mas um para 110 vai ter uma resistência e o 220 vai ter uma outra resistência. Os dois vão entregar a mesma potência, sendo que o 110 vai precisar de mais corrente para poder gerar a mesma potência. Ok? Mas a potência e o consumo final é o mesmo. Bom, com relação à rede elétrica, se a minha rede elétrica gera 110 volts 10 amperes, se eu dobrar ela para 220, ela vai passar a fornecer apenas 5 amperes? Não. A rede tem um limite de corrente de tensão, mas o consumo ele vai depender da carga. Então, se você estiver puxando 110 com 10 amperes, vai dar 1.100 watts. Se você mudar para 220, a carga de 1.100 watts vai exigir apenas 5 amperes. É o caso de um ar-condicionado, que você bote ali, ele vai exigir menos corrente. Para continuar com o quê? Com a mesma potência, mesmo desempenho, 110, 1.100 watts, ok? Então é isso, pessoal, eu queria deixar claro aí, espero que tenha ficado interessante o assunto. Se tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, comentem aqui embaixo nos comentários. A ideia é esclarecer a questão da conservação de energia e potência em ambientes e tomar cuidado para entender que não é possível você criar energia ou potência em sistemas elétricos devido às próprias leis da física. Ok? Se gostaram aí deste vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.